Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de funções sintáticas. Desta vez vamos falar do predicado e das funções que dentro dele podem existir. O predicado pode ser constituído apenas pelo verbo ou pelo verbo acompanhado dos seus complementos, como iremos ver mais à frente. Atenção que o verbo é o núcleo do predicado, ou seja, é a palavra mais importante dentro do predicado, mas nunca está dentro de um dos complementos. Vejamos os seguintes exemplos. A Marta comeu a sopa. Nesta frase, o predicado é comeu a sopa. No entanto, comeu é apenas verbo. Na frase seguinte, os rapazes estudavam, o predicado é constituído apenas pela forma verbal estudavam, ou seja, tal como foi dito anteriormente, o predicado pode estar apenas constituído pelo verbo ou pelo verbo mais algum elemento. Vejamos então quais são os elementos que podem acompanhar o verbo. Predicativo de sujeito, complemento direto, indireto, oblíquo, modificador do grupo verbal, complemento de agente da passiva, entre outros. Vejamos cada um deles mais detalhadamente. Comecemos então com o predicativo de sujeito. Esta função sintática ocorre apenas com verbos copulativos, como é o caso dos verbos ser, estar, ficar, permanecer, etc. Vejamos então o seguinte exemplo. O João está doente. Nesta frase, o predicado é constituído pelo verbo mais um predicativo de sujeito, porque o verbo estar é um verbo copulativo. Complemento direto. Para encontrarmos um complemento direto, temos que perguntar ao verbo o quê. Atenção, esta pergunta deve ser feita ao verbo e não ao sujeito. Caso contrário, vão colocar o verbo dentro do complemento e, como eu expliquei, nenhum verbo faz parte de um complemento. Outro teste que devem aplicar para descobrir o complemento direto é tentar substituí-lo por o, a, os ou as. Para que um complemento seja direto, ambos os testes que foram referidos devem resultar. Vejamos então um exemplo. A menina comeu a sopa. Sabemos que o verbo é comeu. Então vamos perguntar-lhe: a menina comeu o quê? A sopa. Podemos também fazer o teste 2. A menina comeu-a. Como os dois testes resultaram, a sopa é então complemento direto. Uma nota importante. Se apenas fizermos um dos testes e não os dois, podem classificar erradamente um predicativo de sujeito como sendo um complemento direto. Vejamos então. A menina está contente. Está é um verbo copulativo, ou seja, contente nunca poderia ser um complemento direto. No entanto, se fizerem apenas a pergunta o quê, vão considerá-lo complemento direto. A menina está o quê? Contente. Certo, o primeiro teste resultou. No entanto, não podemos substituir contente por a. A menina está é uma frase agramatical, ou seja, temos mesmo de fazer os dois testes para considerar que seja um complemento direto. Avancemos agora para o complemento indireto. Para o encontrarmos, perguntamos ao verbo a quem. Também o podemos substituir pelos pronomes pessoais de complemento indireto, que são aqueles que vos aparecem no ecrã. Então, a Ana mostrou a casa nova ao seu amigo. A Ana mostrou o quê? A casa nova, complemento direto. A Ana mostrou a casa nova a quem? Ao seu amigo. Então, ao seu amigo, complemento indireto. Façamos então o segundo teste para verificar se é mesmo complemento indireto. A Ana mostrou-lhe a casa nova. Ambos os testes funcionaram. Função sintática identificada. Agora o complemento oblíquo. Este complemento é exigido pelo verbo, ou seja, se o tentarmos retirar da frase, esta vai ficar incompleta, vai faltar-lhe o sentido. Logo, não se pode retirar um complemento oblíquo da frase. Se fizermos os testes de complemento direto e indireto, eles não vão resultar aqui.
O complemento oblíquo pode iniciar com uma preposição ou pode ser um grupo adverbial. Vejamos então a frase ela reside aqui. Se perguntarmos ela reside o quê ou ela reside a quem, vemos facilmente que nenhuma das duas perguntas faz sentido. Então, o próximo passo é tentar retirar a palavra aqui. Ficaria então ela reside. Mas esta frase é gramatical, pois falta-lhe sentido. Quem reside, reside em algum sítio. Então, a palavra aqui, que é também um grupo adverbial, é um complemento oblíquo. Passemos agora para o modificador do grupo verbal. Este pode ser omitido na frase, pois, caso o retiremos, a frase mantém o seu sentido. Ele dá informação extra de modo, de tempo ou de lugar. Podemos interrogá-lo. Ou seja, a Margarida almoçou no jardim. Poderíamos dizer apenas a Margarida almoçou. A frase não ficaria incompleta. Também podemos interrogar. Foi no jardim que ela almoçou? Então estaríamos aqui perante um modificador que neste caso indicaria lugar. Passemos então ao complemento agente da passiva. Este complemento só ocorre em frases que se encontrem na voz passiva. É introduzido pela preposição por ou por formas contraídas da preposição. O André é admirado pelos colegas. Neste caso, o predicado é constituído pelo verbo, a forma verbal que tem dois verbos, é admirado, e pelos colegas, que, como podem ver, é introduzido pela preposição contraída pelos. Resumindo então, aqui tem todos os elementos que podem acompanhar o verbo e os respectivos testes que podem fazer para encontrar cada um deles. Façamos então um exercício. Neste momento, devem parar o vídeo, tentar realizar o exercício na vossa folha e, quando estiver terminado, podem então prosseguir com o vídeo para vermos a correção. Aqui está ela. Comemos muita fruta. Toda esta frase seria predicado, pois o sujeito desta frase é um sujeito nulo subentendido, nós. Comemos é o verbo, comemos o quê? Comemos muita fruta. Então, muita fruta é o complemento direto. Na segunda frase, a Joana vive em Braga. Vive não é um verbo copulativo. Então, podemos lhe fazer as perguntas de complemento direto e indireto. A Joana vive a quê? A Joana vive a quem? Nenhum deles faz sentido. Passemos então a retirar em Braga. A Joana vive. Esta frase está incompleta. Em Braga é um grupo que inicia com uma preposição. Então, esta é a função sintática complemento oblíquo. Concordo com o teu pai. Novamente, nesta frase temos um sujeito nulo subentendido, eu. Concordo com o teu pai é o predicado, sendo que o verbo concordo exige que haja mais informação, ou seja, quem concorda, concorda com algo. Com o teu pai é então um complemento oblíquo, pois não se pode retirar. Passemos agora ao 4. Empresta a tua caneta à Francisca. Toda esta frase é então predicado. Empresta seria o nosso verbo. Empresta o quê? A tua caneta. Empresta a tua caneta a quem? À Francisca. Temos então um predicado constituído pelo verbo, complemento direto e complemento indireto. O chão permanece sujo. Neste caso, o chão seria o sujeito, permanece sujo seria o predicado. Permanecer é um verbo copulativo. Logo, sujo é um predicativo de sujeito. Finalmente, os alunos fizeram o teste de manhã. Os alunos seria o nosso sujeito. Fizeram o teste de manhã seria o nosso predicado. Fizeram o quê? Fizeram o teste. O teste é o complemento direto. Poderíamos apenas dizer
Os alunos fizeram o teste e retiraríamos de manhã. Esta informação de tempo corresponde a um modificador de grupo verbal. Chegamos então ao fim da nossa aula sobre o predicado. Espero que tenham ficado sem dúvidas. No entanto, se elas existirem, por favor, comentem abaixo para que possamos retirar-vos essas dúvidas e melhorar o nosso trabalho. Obrigada e até à próxima aula!